O que o Supremo decidiu? O Supremo concluiu o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, em que ele afirmou a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural sobre a receita bruta decorrente da comercialização. Receita bruta essa que havia sido instituída como base de cálculo do imposto por uma lei de 2001, que é a Lei 10.256. Então, essa decisão do Supremo, de certo modo, acabou com a discussão jurídica em torno dessa matéria e ela vai ser aplicada a todos os processos que estão em curso e que discutem também a constitucionalidade ou não do Fundo Rural. A decisão vale para todos os produtores? Sim, essa decisão é uma decisão que o Supremo tomou na forma de repercussão geral, ou seja, é uma decisão que vai ser aplicada a todos os casos idênticos que estão tramitando no país, que, segundo estimativas, somam já 15 mil ações. Todas essas ações vão receber a mesma solução que foi definida pelo Supremo no último dia 30 de março. A decisão do Supremo cria um novo imposto? O Fundo Rural é um tributo que existe desde 1963, ou seja, há muitos anos o produtor rural recolhe esse tributo para a União e ele está habituado à forma como esse tributo é arrecadado, o modo como esse tributo é administrado pela Receita Federal do Brasil. No último dia 30 de março, quando o Supremo julgou o recurso extraordinário sobre o Fundo Rural, ele nada mais fez do que apreciar uma das leis que, ao longo de todos esses anos, regulou essa matéria. De modo que não houve a criação de um novo imposto, houve simplesmente a afirmação da constitucionalidade de uma lei que vigora, repito, há mais de 15 anos e que regulamenta um tributo que existe desde 1963. Não há, portanto, aí criação de um novo tributo, não há nenhuma oneração a mais para o produtor, não há nenhuma oneração que já não existisse. E mesmo que, eventualmente, houvesse a declaração de inconstitucionalidade, não deixaria de existir o tributo, a obrigação de contribuir para a Previdência Social. A decisão do STF é contraditória em relação a julgamentos anteriores? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2010 é uma matéria completamente diferente daquela que foi decidida pelo Supremo agora em 2017. Em 2010 se julgou o Fundo Rural com base em duas leis, uma promulgada em 1992 e outra promulgada em 1997, que foram editadas, portanto, antes da emenda constitucional número 20 de 98, que foi a reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas leis foram promulgadas numa época em que a Constituição expressamente vedava a incidência de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção. E aí, obviamente, tendo essa expressa previsão constitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou essas duas leis inconstitucionais. Os produtores estariam livres de pagar o Fundo Rural se a decisão fosse outra? Quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma lei, é como se essa lei nunca tivesse sido promulgada, nunca tivesse existido. De modo que ela deixa de revogar a lei anterior que disciplinava a matéria. O que faz com que, declarada a inconstitucionalidade de uma lei, automaticamente volte a vigorar a lei anterior que foi por ela revogada. Ou seja, se o Supremo eventualmente tivesse, no último dia 30 de março, declarado a inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Rural sobre a receita bruta decorrente da comercialização da produção, voltaria a vigorar o tributo com o pagamento sobre a folha de salário, sobre 20% sobre a folha de salário. E isso faria com que todos os produtores rurais do Brasil continuassem tendo a obrigação de pagar o Fundo Rural. A única coisa que se alteraria seria exatamente o modo como esse tributo é recolhido pela Fazenda, pela Receita Federal. Por que a CNA apoia a cobrança do Fundo Rural? É importante destacar que a CNA não apoia a cobrança do Fundo Rural. A CNA se manifestou afirmando a constitucionalidade, defendendo a constitucionalidade do tributo, tal como cobrado nos termos da Lei 10.256, com base na emenda constitucional número 20 de 98. E o fez por uma razão de ordem jurídica, porque essa é a orientação técnica mais correta, tendo em vista até o parecer que a CNA encomendou para o ministro Carlos Veloso e que afirmou essa constitucionalidade, mas também por uma questão de ordem econômica. Quando uma lei é declarada inconstitucional pelo Supremo, volta a vigorar o regime da lei anterior. Nesse caso, se declarada a inconstitucionalidade da cobrança com base na receita bruta decorrente da comercialização da produção, voltaria a incidir o tributo sobre a folha de pagamentos, 20% da folha de salário do produtor. Fazendo um cálculo das diferentes cadeias produtivas que integram o sistema do agronegócio brasileiro, analisando a nossa base de representatividade,
a CNA concluiu que a manutenção do regime introduzido pela Lei 10.256 beneficia aproximadamente 80% dos produtores rurais brasileiros. Os produtores rurais brasileiros, eles têm uma renda de média para baixa, em sua grande maioria, e têm uma carga de oneração na folha de empregados já muito grande. E essa decisão pela inconstitucionalidade, se existente, se declarada inconstitucionalidade pelo Supremo, acabaria acarretando uma maior oneração nessa folha de salários, nessa folha de pagamentos. Ademais, essa forma de cobrança do Fundo Rural definida na Lei 10.256, ela tem um caráter de justiça, exatamente porque o produtor só contribui quando ele efetivamente tem renda, ou seja, quando ele efetivamente comercializa a sua produção. Ele não exige um tributo no momento em que, dada a sazonalidade da nossa produção, o produtor não tem recursos para fazer o pagamento do tributo. O pagamento do tributo nessa modalidade, ela é concomitante à obtenção de renda por parte do produtor rural. Como fica a situação dos produtores que ajuizaram ações sobre o Fundo Rural? Vários produtores rurais que ajuizaram ações e não efetuaram os respectivos depósitos judiciais, eles se encontram numa situação de inadimplência. A CNA, desde 2010, chama a atenção exatamente para que, se optassem por ajuizar ações, os produtores deveriam efetuar os depósitos judiciais de modo a se acautelarem contra um revés na justiça, o que acabou ocorrendo no último dia 30 de março. Esses produtores rurais, de fato, eles se encontram agora numa situação de inadimplência, eles vão ter que recolher os tributos vencidos com a incidência de juros e com a incidência de multas impostas pela Receita Federal do Brasil. A CNA agora já iniciou uma série de tratativas com o governo federal. O presidente João Martins esteve no último dia 4 de abril com o ministro Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, apresentando a demanda relativa aos retroativos, apresentando uma demanda relacionada à anistia, ao refinanciamento dessa dívida. Nesse mesmo dia, representantes da CNA estiveram no Ministério da Fazenda, reunidos com o secretário Mansueto Almeida, que é o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e no dia 5 de abril também houve uma reunião com o secretário de Arrecadação da Receita Federal, de modo a se buscar uma solução que venha a satisfazer os produtores rurais e venha também a impedir que esse passivo prejudique a produção rural brasileira, que é tão importante para a manutenção da saúde, da estabilidade da economia nacional.